No Brasil, você tem dois times. Um deles é composto pelas pessoas que querem que o Bolsonaro seja preso, e o outro é composto pelas pessoas que amam o Bolsonaro e querem que ele seja solto, que ele possa concorrer a presidente de novo e que ele possa ficar mitando livremente, mesmo tendo cometendo crime. O primeiro time acredita que o Bolsonaro precisa ser preso porque ele tentou dar golpe de Estado, porque ele organizou esquema com gente de dentro das Forças Armadas para cometer atentado contra ministro do Supremo, contra o Lula enquanto era presidente eleito, né? Logo após as eleições. E o grupo que gosta do Bolsonaro diz que ele não pode ser preso por isso, porque o inquérito que está investigando esses fatos é completamente ilegal. O inquérito do Xandão ele é ilegal. E sabe o que é interessante? Os dois grupos estão completamente certos no mérito daquilo que eles estão falando. Os comunas que querem o Bolsonaro preso, eles estão completamente certos a respeito da ilegalidade da tentativa de golpe de Estado, de organizar atentado. Até onde eu sei, quem organiza atentado, golpe de Estado, tem que ser preso. Isso está em alguma lei, inclusive tem uma lei antiterrorismo que foi aprovada há pouco tempo. E os bolsonaristas estão certos quando eles dizem que é inconcebível que o Xandão seja juiz, júri e executor da sentença. Quando dizem que o inquérito das fake news é completamente ilegal. Então, estando os dois certos, como que essa situação vai se resolver, não é? Vocês precisam entender que lei só funciona até um certo ponto, até uma certa esfera de influência e poder. Imagine que você está entrando na sua garagem e aí você bate o seu carro no carro do seu vizinho vem tirar satisfação e aí vocês acabam brigando, vão às vias de fato, né, se desmantelam na mão. Imagine só essa ocorrência. O que vai acontecer? Vai vir a polícia, vai ter um boletim de ocorrência, o delegado vai ouvir as testemunhas, aí vão pegar as câmeras de segurança do seu prédio e vão ali apurar o que aconteceu, vai ser feita uma denúncia, isso aí vai ser encaminhado, vai ter o Ministério Público no meio, a promotoria, isso vai ser encaminhado para um juiz resolver aí no final da história toda. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão provavelmente, cada um vai pagar alguma coisa, vão responder aí em liberdade por danos, por vias de fato e etc. E bem, problema resolvido. Mas imagine que o seu vizinho é o Lula. O que você acha que vai acontecer? Bom, você por ter brigado com o Lula, vai ser preso aí por um monte de tempo, vai se ferrar completamente, vai ter que pagar multas astronômicas, e ele vai destruir a sua vida, porque ele é o Lula e você, tá bom? Mas imagine que você é o Bolsonaro. Aí o que vai acontecer? Aí o que vai mandar não é a lei, mas sim a correlação de forças entre os dois. Entenda o seguinte, as leis, elas têm uma aplicabilidade que não é obrigatória no Brasil, tá? Na Constituição é obrigatória, tá bom? Você perguntar para qualquer estudante de direito, que é uma das raças mais burras que existem no planeta, ele vai dizer que não, a aplicabilidade da lei é obrigatória. Não funciona assim. Olha só, se você, cidadão comum, entra em conflito com alguém que seja parte da corte, aí um filho de político, um juiz, um desembargador, alguém importante dentro da corte, o que vai acontecer? Se a lei estiver te favorecendo, vão julgar ignorando a lei para te fuder. Mas se a lei ela estiver contra você, aí vão julgar aplicando a lei e pronto, e você vai se ferrar de qualquer forma. Tem até uma frase famosa, eu não lembro de quem, como era? Aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, nesse caso do Bolsonaro, é preciso que vocês entendam que aquilo que está na lei tem uma função que é meramente discursiva, tá bom? Então, na hora que aparecer um formador de opinião, de um lado ou do outro, não importa, citando as leis, ele faz isso simplesmente para poder ter um discurso, para ter o que falar e ganhar os seus views, né? Para ter a sua credibilidade na mídia. Coisas completamente desnecessárias, porque o que vai resolver a situação não é o que está escrito. O que vai resolver a situação é quem tiver mais força na balança de poder
E aí vamos falar um pouco sobre como que esse tabuleiro está se organizando. Bolsonaro é mais útil solto ou livre, principalmente para o PT e para o establishment? O Bolsonaro preso vai significar uma grande vitória simbólica para o establishment. Vai ser como um fechamento dessa história recente brasileira que começou em 2013, depois culminou no golpe na Dilma. E aí isso vai servir como um fechamento glorioso desse capítulo na história. Eles vão poder dizer que venceram, que voltaram ao poder, que o golpe foi desfeito e que o grande inimigo deles, o Bolsonaro, ele foi derrotado. É bem ridículo, mas tem um certo valor para eles. Principalmente para a esquerda que é maluca com história, mas tem um problema. Com o Bolsonaro preso, a direita vai lançar o Tarcísio, com certeza, tá bom? Ele vai competir com o Lula e ele vai ganhar, vai chegar ao poder e vai fazer uma presidência de direita normal. E ele é um cara que tem chance de garantir aí uns 20 anos de direita no poder. Então, qual vai ser a decisão da esquerda? Vão optar por prender o Bolsonaro para ganhar a disputa na história? Ou então eles vão deixar o Bolsonaro por aí, vão deixar ele concorrer porque talvez ele seja o único adversário que o Lula pode derrotar. Isso é se ele for, né? Afinal de contas, o Bolsonaro soltou o Lula achando que o Lula era o adversário certo para ele derrotar. Deu completamente errado. E para nós brasileiros, o que sobra? Veja, se prenderem o ex-presidente num inquérito ilegal, vai ficar comprovado que o Brasil é um país sem a mínima confiabilidade no seu sistema judiciário, que a justiça brasileira é uma fraude, que a Suprema Corte é completamente tendenciosa e ninguém com mais de 2 neurônios deveria investir R$ 1 aqui nesse país de malucos. Mas, se o Bolsonaro ficar solto, vai ficar comprovado que um sujeito que organiza uma tentativa de golpe de Estado, conjugada aí com atentados terroristas, pode fazer isso e caminhar impune, porque a justiça brasileira é uma piada e ninguém, em sã consciência, deveria investir um tostão nesse país. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O que resta para nós? Talvez atirar no bicho. Uma ruptura com o sistema está se tornando o único caminho. É claro, a gente brinca aqui em tom jocoso, tá bom, Polícia Federal? A gente brinca aqui falando de montar uma terceira facção para combater essas duas, dar golpe nessas duas, mandar Lula, Bolsonaro, Xandão, o STF, o Congresso inteiro para cadeia. A gente brinca com isso, mas toda brincadeira, ela se tiver eco no coração das pessoas, é porque ela tem um fundo em uma coisa que é pertinente à realidade. O que isso significa? Significa que o Bolsonaro realmente traiu as pessoas. Ele traiu as suas pautas, as suas agendas, colocando 2 comunas dentro do STF, indicando petista para PGR, aprovando leis feministas. O PT só quer saber de aumentar imposto. O STF age de uma maneira completamente a extrapolar a Constituição, né? Você tem o garantismo completamente desvairado, você tem as teorias progressistas da turminha do Barroso, você tem o Xandão querendo ser o poder moderador da República. Estão todos disfuncionais. E aí você, cidadão normal, né? Você que se diverte com a ideia de dar um golpe nessa turma, você, cidadão normal, trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto. Você passa o dia inteiro trabalhando, às vezes numa escala 6x1, se ferrando para não ter hospital de qualidade, precisar pagar um plano de saúde aí que vai comer 400, 600 reais do seu salário. Você vai ter que pagar IPVA, mas quando o seu carro ele quebra o eixo, ele detona o suporte do câmbio por causa de algum buraco na rua, você não pode recorrer ao governo estadual, à prefeitura ou a ninguém para consertar o seu problema. Mesmo você tendo pago aí no início do ano 3, 4 contos de IPVA, você paga o seu imposto e aí o dinheiro ele não vai para os tais serviços públicos. O dinheiro vai para um monte de funça ficar ostentando
gastando dinheiro com iate, mulher e droga, ou então para um bando de parasita que fica encostado em dinheiro público de auxílio, ficar gastando dinheiro em moto que faz randandan,